Dados membro e métodos static. Dados membro static. É criado um único item para a classe como um todo, não importando o número de objetos declarados. É visível somente dentro da classe e é destruído somente quando o programa terminar. É importante ressaltar que a gente sempre deve inicializar o dado membro static. A gente inicia ele colocando o tipo de retorno, o nome da classe que pertence a esse dado membro static, o nome do dado membro static, e a gente atribui o valor a ele. Aqui temos uma figura para exemplificar o que é um dado membro static, onde é separado um espaço na memória para o valor do dado membro static, e esse dado é compartilhado com todos os outros objetos criados. Aqui temos o exemplo do dado static int chamado n, onde ele é compartilhado com esses três objetos. Ou seja, esses três objetos vão ter o valor n igual, pois estão compartilhando o mesmo dado. Aqui a gente tem um exemplo de dado membro static, onde a gente tem a classe teste, o seletor dos dados membro como public, dizendo que pode acessar por qualquer parte do código de forma direta. Aí a gente criou o dado membro static aqui, utilizando static, o tipo do dado membro, que será int, e colocamos o nome de C. Aqui temos um dado membro, int, chamado dado, e aqui a gente tem a nossa parte de métodos, onde a visibilidade dos métodos será public. Aqui tem um método construtor, onde recebe um int a como parâmetro e inicializa o dado membro chamado dado. No fim da classe, a gente saindo da classe aqui, a gente inicializa o dado membro static, colocando o tipo de dado membro static, que é o int, a classe que pertence a esse dado membro, que é o teste, e o nome do dado membro static, que é o C. Aí a gente inicializou ele com 0. Na main, a gente cria dois objetos da classe teste, onde o objeto x passa o 5 como parâmetro e inicializa o dado membro chamado dado. No y, da mesma forma, é passado o 10, chama o método construtor teste, recebe o 10 aqui como parâmetro e inicializa o dado membro chamado dado. Aqui a gente está imprimindo o nosso dado membro static dessa seguinte forma, colocando o nome da classe, teste, e o nome do dado membro static, que é o C aqui. Nós estamos atribuindo um valor a esse dado membro static, utilizando da mesma forma o nome da classe que pertence ao dado membro, o nome do dado membro static, e colocamos ele recebendo esse valor. E aqui a gente está imprimindo dessa forma. A gente pode ver na saída aqui, a primeira vez a gente imprimiu o valor e estava 0, como foi inicializado aqui anteriormente. Depois a gente atribuiu um valor 3 a ele, aí imprimimos novamente, onde o dado membro static foi alterado, recebeu o valor 3. Aqui a gente vai acessar o dado membro static de forma diferente, onde a gente vai acessar diretamente, pois o seletor aqui está público. Não é o ideal de se fazer, pois o ideal é a gente utilizar encapsulamento e sempre deixar os dados membro como privado. Aqui a gente vai imprimir os dados membro do objeto x, onde pegamos x.dado e vamos imprimir de forma direta, porque o seletor está public, e a gente vai imprimir o dado membro static, o C, de forma direta, pois aqui está public. Aí a gente imprimiu aqui os dados membro do objeto x.dado, o 5 que foi passado aqui, e chamou o método construtor e inicializou esse dado, e o x.c é igual a 3, pois a gente alterou aqui para o valor 3. Lembrando que o dado membro static é um dado membro que é compartilhado com todos os objetos criados no programa. Aqui a gente vai imprimir os dados membro do objeto y, onde acesso diretamente o y.dado e acessamos diretamente o dado membro static C do objeto y e imprimimos. E aqui na saída do programa temos os dados membro do objeto y dado
o desk foi passado aqui como parâmetro quando a gente criou o objeto, e a gente chamou o método construtor e assim inicializou esse valor de dado. Da mesma forma, a gente acessou o dado membro static C do objeto Y e foi impresso o 3, pois essa dado membro estático está sendo compartilhado entre os dois objetos, entre o X e o Y. Um outro exemplo de dado membro static, a gente tem a nossa classe retângulo, onde a gente utilizou o seletor private para a gente deixar os nossos dados membro de forma privada, onde a gente tem a base e a altura, e a gente criou um contador, onde será um dado membro static, a gente coloca static, o tipo da variável, que é a int, e colocamos o nome contador. Os nossos métodos estão nessa parte, onde o seletor aqui é public, para ter acesso a toda a parte do programa. A gente tem um método construtor retângulo, que inicializa os dados membros base e altura, recebendo a base e a altura como parâmetro. E a gente vai implementar aqui um contador de objetos. Toda vez que for criado um objeto, vai ser chamado o método construtor retângulo e vai incrementar o nosso contador, que é o dado membro static. Ou seja, como esse é um dado membro static, vai ser compartilhado por todos os objetos. Sendo assim, em todos os objetos o contador vai ter o mesmo valor. Aqui a gente tem o nosso método printContador, onde vai imprimir o número de objetos que já foram criados no nosso programa. Aqui está a inicialização do dado membro static, onde está o tipo do dado membro static é int, a classe que ele pertence, que é o retângulo, dois pontos, o nome do dado membro static, que é contador, e inicializamos ele com valor 0. Na nossa main, a gente vai criar dois objetos da classe retângulo, o x e o y, passando a base e a altura como parâmetro. Quando a gente cria um objeto, é chamado método construtor, e está inicializando a base e a altura do nosso dado membro da nossa classe retângulo, e incrementando o nosso dado membro static contador. Ou seja, quando eu coloquei retângulo x e criei esse objeto x, o contador foi incrementado em 1, passando para o valor 1. E da mesma forma, quando a gente criou o objeto y, o contador foi incrementado em mais 1, dando o valor 2. Aqui a gente coloca o nome do objeto x, ponto, print contador, para chamar o nosso método print contador e imprimir a quantidade de objetos que foram criados. Aí imprimir o contador igual a 2, pois já foram criados dois objetos. Da mesma forma, a gente utilizou o objeto y para imprimir o contador desse objeto. Deu 2 novamente, pois os dois objetos estão compartilhando o mesmo dado membro static contador. Os métodos static são parecidos com os dados membros static. São utilizados para implementar recursos comuns a todos os objetos da classe. Esses métodos não podem acessar nenhum dado membro não static. Aqui temos um exemplo de um método static, onde a gente tem uma classe chamada moeda, temos os nossos dados membro de forma private, onde o dado membro static é do tipo float, e chama o S, que vai ser responsável por armazenar o valor do dólar. Aqui temos os nossos métodos public, o método static, onde a gente declara aqui static, o tipo de retorno do método, e o nome do método, que é o sValor, onde ele vai receber o valor do dólar digitado pelo usuário e armazenar no nosso dado membro static, que se chama o S. Importante falar que o método static só consegue acessar dados membros static da classe. E aqui nós temos um método printData, que vai imprimir o valor do dólar, que é o nosso dado membro static dessa classe. Aqui está a inicialização do nosso dado membro static, que é float, o nome da classe moeda, dois pontos, o nome do nosso dado membro static, que é o S, e nós estamos atribuindo o valor 0. Na main, a gente cria 3 objetos do tipo moeda, o x, y e o z. Chamamos o nosso método static, para a gente chamar, a gente coloca o nome da classe, moeda, dois pontos, o nome do método static, que é o sValor, e assim a gente chama o nosso método static, que vai solicitar o usuário para digitar o valor do dólar,
Na saída do programa vai estar digite o valor do dólar, eu informei que seria o 6. E para a gente ver que está utilizando o nosso dado membro static, e esse dado membro static está sendo compartilhado por todos os nossos objetos criados do tipo moeda, eu utilizei o x, o yz, ponto, print data, para chamar e imprimir o valor do dólar. Aí do objeto x, imprimiu o valor do dólar, que foi 6, que foi digitado aqui. Do y também, valor 6. E do z, o valor 6. Pois o 6 aqui é um dado membro static que está compartilhando entre os três objetos.